Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula a gente vai demonstrar a fórmula de Cardano. A fórmula de Cardano é uma fórmula usada para resolução de equações do terceiro grau. Da mesma forma que existe a fórmula de Bhaskara para a resolução de equações do segundo grau, existe a fórmula de Cardano para resolução de equações do terceiro grau. Tudo bem? Então, vamos lá. Inicialmente, algumas considerações, pessoal. A primeira consideração é a seguinte: dado uma equação do terceiro grau qualquer, por exemplo, 2x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 5x mais 1 igual a zero. Tem aqui uma equação do terceiro grau, uma equação cúbica. Dada qualquer equação, você pode simplificá-la de tal forma que o coeficiente dominante, que o coeficiente de x ao cubo, seja 1. Isso aí sempre é possível fazer. Nesse caso aqui, você divide tudo por 2, simplifica tudo por 2. Aí você obtém o quê? 2x ao cubo dividido por 2 vai dar x ao cubo. Mais 4x ao quadrado dividido por 2 vai dar 2x ao quadrado. Menos 5x dividido por 2, 5 meios x, mais 1 dividido por 2, 1 meio igual a zero. Pronto, então essa aí é a primeira consideração. Dada qualquer equação cúbica, você pode simplificá-la de tal forma que o coeficiente dominante, que o coeficiente de x ao cubo, seja 1. Muito bem, muito bem. Então tá. A outra consideração que a gente vai fazer, antes da gente partir para a demonstração da fórmula, é a seguinte: considere agora a equação cúbica x ao cubo mais a1x ao quadrado. Observe que eu já estou considerando o coeficiente dominante aqui igual a 1. Você sempre pode simplificar, tá? Então, x ao cubo mais a1x ao quadrado mais a2x mais a3 igual a zero. Então, considere essa equação cúbica. A gente pode, dada qualquer equação cúbica, promover uma mudança de variável. Por exemplo, a mudança de variável aqui que eu vou promover é x igual a y mais a. Qualquer que seja a equação cúbica dada, né, com coeficiente dominante que é igual a 1 ou não, qualquer que seja a equação cúbica, você pode promover uma mudança de variável do tipo x igual a y mais a. Então, eu vou fazer isso. Como é que a gente faz? Onde tem x, você coloca o y mais a, tá bom? Então vai ficar assim, aqui tem x, você coloca y mais a, y mais a ao cubo, mais a1. Aqui tem x novamente, você coloca y mais a. Onde tem x, você coloca y mais a ao quadrado, mais a2. Aqui tem x, y mais a. Mais o A3 igual a zero. Bom, vamos fazer umas continhas agora. Aqui eu tenho um cubo da soma, né? Um produto notável. Já existe uma regrinha prontinha para você resolver esse tipo de produto. Qual é mesmo? É o cubo do primeiro. O primeiro aqui para mim é o y, o segundo é o a. É o cubo do primeiro, y ao cubo. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, então é 3y ao quadrado a, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, então é 3y ao quadrado, mais o cubo do segundo, mais a ao cubo. Produto notável, tá, pessoal? Mais a1, que multiplica o y mais a ao quadrado, outro produto notável. Qual é a regrinha? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Excelente. Mais, aqui já vamos fazer distributivo, olha, A2 vezes Y é A2Y, depois A2 vezes A, A2A, A2A. Excelente. Mais A3 igual a zero. Então, estou promovendo aí a mudança de variável. Nessa passagem, vamos resolver esse parênteses aqui? Então, vamos lá, vai ficar assim, y ao cubo mais 3y ao quadrado a mais 3y ao quadrado mais a ao cubo. Vamos lá, distributivo, hein? A1 vezes y ao quadrado é A1y ao quadrado.
Depois A1 que multiplica 2YA. Vai ficar o quê? 2... vamos deixar o Y por último. Ah, tanto faz, não tem problema. 2A1YA. Agora, A1 vezes A ao quadrado, A1A ao quadrado. Excelente. E o resto a gente repete. Mais A2Y mais A2A mais A3 igual a zero. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos juntar os termos semelhantes em Y, né? Em Y. Então, o Y ao cubo aqui está sozinho. Vamos deixá-lo aqui, ó. Y ao cubo. Y ao cubo. Mais. Agora, vamos pensar nas parcelas que tem Y ao quadrado. Vamos olhar para ela. Olha, aqui tem Y ao quadrado. Tá vendo? Onde mais? E aqui também tem Y ao quadrado. Então, vou colocar o Y ao quadrado em evidência, tá? Só que eu vou colocar depois do parênteses, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. 3y ao quadrado, A dividido por y ao quadrado, vai dar 3A. Agora, A1y ao quadrado dividido por y ao quadrado, vai dar o quê? Vai dar A1, né? Mais A1. Fechou parênteses, y ao quadrado. Agora, vamos olhar para as parcelas que tem y. Onde tem y? Aqui tem y. Onde mais? Aqui tem y e aqui tem y, né? Excelente, excelente. Então, novamente, eu vou colocar o y em evidência, mas já vou deixar depois do parênteses, tá? 3y ao quadrado dividido por y, 3a ao quadrado. Agora, 2a1ya dividido por y, vai sobrar o quê? 2a1a. 2a1a. Onde mais? Aqui agora, né? A2y dividido por y, sobra A2. A2, fechou parênteses, y. Excelente, excelente. Bom, e as outras parcelas não tem y, né? Quais são? Aí a gente repete. Quais são? Ó, A ao cubo, quem mais? A1a ao quadrado, A1a ao quadrado, mais, essa aqui agora, né? A2A mais A3 igual a zero. Então, essa é a equação que a gente obtém. Bom, agora, pessoal, a gente faz o seguinte, a gente olha para essa parcela aqui que tem y ao quadrado, olha para ela, e impunha que esse coeficiente aqui, olha, seja zero, 3a mais A1 seja zero. Então, olha só o que vai acontecer. Vou fazer aqui no cantinho. Se 3a mais A1 é igual a zero, significa que 3a é igual a menos A1 e, portanto, o A é quem? É menos A1 sobre 3. Ah, o que isso aqui está dizendo para a gente? O que isso aqui diz para a gente? Isso diz para a gente que se você promover uma mudança de variável do tipo x igual a y mais esse A aqui, que é o menos A1 sobre 3, o coeficiente em x ao quadrado, em y ao quadrado, aqui no caso, desaparece, vai ser zero. Entendeu? Olha a jogada, olha a jogada. Eu estou promovendo uma mudança de variável do tipo x igual a y mais A. Tudo bem? Aí obtive essa equação bonita aqui. Estou impondo que esse coeficiente aqui seja zero. Bom, se isso aqui eu estou impondo que seja zero, significa que o A é menos A1 sobre 3. Isso está dizendo para a gente que se você promover uma mudança de variável do tipo x é igual a y menos A1 sobre 3, o A1 aqui é o coeficiente de x ao quadrado, se você promove essa mudança de variável, você vai obter uma equação do terceiro grau com coeficiente dominante 1 e sem o termo em x ao quadrado, sem o termo em a variável ao quadrado, no caso aqui o y ao quadrado. Tudo bem? Bom, exatamente por causa dessas duas considerações que a gente acabou de fazer, pessoal, é que eu estou considerando aqui, ó, essa equação, x ao cubo menos px menos q igual a zero. Observe, coeficiente dominante 1 e não tem o termo em x ao quadrado, tudo bem? Qualquer que seja a equação cúbica, você consegue colocá-la nesses moldes, simplificando a fim de deixar o coeficiente dominante igual a 1 e promovendo essa mudança de variável a fim de desaparecer o termo onde a variável aparece, onde a incógnita ali, né, aparece ao quadrado. Bacana, né? Então tá. Bom,
Bom, pessoal, então vamos às contas. Inicialmente, a gente considera o produto notável U mais V ao cubo. O que é o U mais V ao cubo mesmo? Produto notável é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Excelente. Um pouco mais, U mais V ao cubo, ó, U mais V ao cubo é igual. Eu vou olhar para essas duas parcelas aqui, tá vendo? Essa e essa. Observe que elas têm em comum o 3, o U e o V. Então, vou colocar em evidência o 3 e o V, tá? Aí fica assim, ó. 3uV, abre parênteses. Então, 3u ao quadrado V dividido por 3uV sobra U. Mais. Essa parcela aqui agora, né? 3uV ao quadrado dividido por 3uV sobra V. Fechou parênteses, mais U ao cubo mais V ao cubo. Muito bem. Agora eu vou passar tudo para o primeiro membro. Passando tudo para o primeiro membro, a gente obtém U mais V ao cubo. Vamos passar essa parcela aqui, ó. Menos 3 UV que multiplica U mais V. Menos essa parcela aqui, né? Menos U ao cubo mais V ao cubo, fechou parênteses, igual a zero. Tá, pessoal, uma outra observação que eu não tinha comentado. Observe que eu estou considerando aqui o menos px menos q. Poderia considerar mais px mais q sem problema nenhum. É que a gente considerando assim, na fórmula final aparece sinal de mais, né? Aí a gente evita os sinais menos. É só por convenção, né? Puramente convenção. Poderia fazer todas essas contas considerando aqui mais sem problema nenhum. Bom, continuando. O que dá pra gente fazer? Olha só. Vê se você concorda comigo. Vê se você concorda comigo. Se a gente considera essa quantidade aqui, olha, essa quantidade, o 3uV, isso aqui como sendo P. E essa quantidade aqui, olha, como sendo Q, isso? Se aqui for P e aqui for Q, estou olhando para a equação, tá vendo? Estou olhando para a equação. Observe sinalzinho de menos, sinalzinho de menos, sinalzinho de menos. Tá? Então, se eu considero 3uV como sendo P e essa quantidade U ao cubo mais V ao cubo como sendo Q, o que a gente observa? A gente observa que U mais V, tá vendo? É a solução dessa equação. Não é verdade? Porque a gente tem aqui, ó, U mais V ao cubo, aqui x ao cubo. Menos P que multiplica U mais V, menos Q. Tudo bem? Então, essa é a grande jogada. Essa foi a grande jogada de Cardano. Excelente essa jogada dele. Então, se você considera isso aqui P e isso aqui Q, a gente observa que U mais V é solução dessa equação. Tudo bem? Vamos até deixar isso registrado. Vamos fazer assim, ó. Assim. Se P for igual a 3uV, e que mais? E que for igual a U ao cubo mais V ao cubo, o que a gente vai concluir? A gente vai concluir que, então, o que vai acontecer, pessoal? Então, U mais V, a soma U mais V, é a solução da nossa equação, na é verdade? É a solução da equação. Fazendo bem devagarzinho, com todos os detalhes, para que todos acompanhem, tá? Da equação. Qual é a equação? A nossa que a gente está trabalhando, né? X ao cubo menos px mais q igual a zero. Pronto, então já sei que a solução da nossa equação é o U mais V. Bom, agora vamos fazer mais umas continhas aqui, pessoal, que são as seguintes. Vamos considerar aqui de novo o P igual a 3uV, e Q igual a... Tá, o Q já está aqui, o U ao cubo mais... Tá, vamos voltar com ele aqui, ó. O Q igual a U ao cubo mais V ao cubo.
Bom, aqui o que eu vou fazer, pessoal, aqui nessa passagem aqui, o que eu vou fazer agora é pegar essa igualdade e elevar ao cubo. Tá? Vou pegar a igualdade e elevar ao cubo. Elevando ao cubo, aqui aparece P ao cubo, aqui aparece 27, aqui o U ao cubo e aqui o V ao cubo. Então, o P ao cubo sobre 27, na verdade, vai ser o U ao cubo vezes V ao cubo. Vamos registrar isso aqui, ó. P ao cubo sobre 27 é igual a U ao cubo vezes V ao cubo. Agora, pessoal, vamos analisar essas duas quantidades, esse U ao cubo e esse V ao cubo. Olha só. Eu conheço a soma de U ao cubo mais V ao cubo. Ó. U ao cubo mais V ao cubo, eu conheço a soma daqui. É verdade? Conheço o produto também de U ao cubo vezes V ao cubo, que dá P ao cubo sobre 27. Se você conhece a soma e o produto de duas quantidades quaisquer, você conhece uma equação do segundo grau, tal que a solução dessa equação do segundo grau é o U ao cubo e o V ao cubo. Essas duas quantidades que nós estamos falando aqui. Vou repetir para você, presta atenção. Ó, se você conhece a soma e o produto de duas quantidades, você consegue uma equação do segundo grau, tal que a solução dessa equação do segundo grau é essas duas quantidades. Ah, professor, do que você está falando? Eu estou falando dessa fórmula aqui, ó, da fórmula x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Né? É uma relação aí das equações do segundo grau, tá? Então, x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Por isso que eu disse para você que se você conhece a soma das raízes e o produto das raízes, você consegue determinar uma equação do segundo grau cuja solução, né, são essas raízes, tá bem? Então, estou olhando para isso aqui agora, ó. Então, U ao cubo e V ao cubo são soluções da seguinte equação: x ao quadrado menos a soma, ó. A soma aqui dá o quê? Dá o quê, tá vendo? Menos qx mais o produto. Quem é o produto aqui, ó? Tá aqui o produto P ao cubo sobre 27, mais P ao cubo sobre 27 igual a zero. Excelente, na verdade? Vou repetir para você, não vai se perder não. Ó, o que a gente está concluindo? A gente conhece a soma de U ao cubo e V ao cubo. Conheço a soma, conheço o produto. Se eu conheço a soma e o produto, eu conheço, em vista dessa relação, uma equação do segundo grau, tal que a solução da equação tal que a solução dessa equação do segundo grau é U ao cubo e V ao cubo. Quem é essa equação? Essa aqui, ó. X ao quadrado menos qx mais P ao cubo sobre 27 igual a zero. Tudo bem? Então, vamos resolver essa equação? Vamos lá. X igual, fórmula de Bhaskara agora, tá? X igual a menos B, o parâmetro B é menos Q, com menos da fórmula mais Q, menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. Então, vai ficar Q ao quadrado, menos 4AC, menos 4 vezes 1 vezes essa quantidade. Então, menos 4P ao cubo sobre 27. Isso tudo sobre 2A. E o A aqui é 1, 2 vezes 1, 2. Bom, agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos separar essas frações? Vamos separar as frações e obter o seguinte, ó. X é igual a Q sobre 2, mais ou menos a raiz quadrada de quem? Olha só, estou separando as frações e aqui nessa parcela eu vou colocar o 2 para dentro da raiz. E para você colocar o 2 para dentro da raiz, você tem que elevá-lo ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4. Vai ficar aqui, então, Q ao quadrado sobre 4. Sobre 4. E aqui vai ficar o menos 4P ao cubo sobre 27, ainda dividido por 4. Você vai cortar os 4. Então, menos P ao cubo sobre 27. Conforme a gente discutiu, as raízes dessa equação são quem? U ao cubo e V ao cubo. Então, a primeira raiz é o U ao cubo, que eu posso considerar que é o Q sobre 2, mais a raiz quadrada de Q ao quadrado sobre 4, menos P ao cubo sobre 27. E o V ao cubo aqui quem é?
V ao cubo, quem é? É Q sobre 2, menos a raiz quadrada de Q ao quadrado sobre 4, menos P ao cubo sobre 27. Bacana, bacana. Então vamos lá, relembrando, né, recapitulando aí o que a gente está fazendo. A gente está tentando resolver essa equação, não é verdade? A gente observou, fizemos as continhas, a gente observou que se o P for 3UV e o Q for U ao cubo mais V ao cubo, então U mais V é a solução dessa equação. U mais V é a solução dessa equação. O que mais a gente observou? A gente observou, fazemos as continhas, que U ao cubo e V ao cubo são as soluções dessa equação. Eu já até obtive aqui U ao cubo e V ao cubo. O que resta eu fazer? Obter U, obter V e somar, porque U mais V é a solução dessa equação, não é verdade? Então vamos lá. Então vou obter U aqui, hein? A fim de obter U, basta extrair a raiz cúbica, né? Isso implica que U é igual a raiz cúbica. Será que vai dar para escrever aqui? Vamos lá. Raiz cúbica de Q sobre 2, mais raiz quadrada de quem? De Q ao quadrado sobre 4, menos P ao cubo sobre 27. Pronto, esse é o U. Olha para cá agora, vou determinar V. Quem vai ser V? É raiz cúbica dessa quantidade, não é verdade? Então é raiz cúbica de Q sobre 2 menos raiz quadrada de Q ao quadrado sobre 4 menos P ao cubo sobre 27. Excelente. E aí, pessoal, eu acho que a gente finalizou, né? O que a gente precisava? A gente precisava de U e V, e a soma de U e V é a solução da nossa equação. Dessa forma, deixa eu apagar aqui, ó, para a gente ganhar um espaço. X ao cubo menos PX menos Q igual a 0. Então, X é igual a U mais V, que é igual a quê? O que é o U? Raiz cúbica de quem? De Q sobre 2, Q sobre 2, mais raiz quadrada de quem? De Q ao quadrado sobre 4, menos P ao cubo sobre 27. Excelente. Bom, esse é o U, né? Mais o V agora, que é o quê? Raiz cúbica de Q sobre 2, menos agora, né? Agora é menos. Raiz quadrada de Q ao quadrado sobre 4, menos P ao cubo sobre 27. Excelente, pessoal. Essa maravilha aqui, olha, que é chamada fórmula de Cardano.